Fala pessoal, beleza? Nessa aula, dando continuidade ao estudo das leis de Newton, nós vamos ver as principais forças da dinâmica. Essas forças elas vão aparecer em vários problemas que vocês vão avaliar usando as leis de Newton. Então, para compreender cada uma separadamente, a gente vai analisar aqui alguns conceitos básicos. Então, a primeira força, uma das mais conhecidas, né, é a força-peso. A gente sempre confunde, né, digamos assim, no cotidiano, as pessoas associam peso com massa, né? De forma às vezes até intuitiva. Essas duas grandezas elas são grandezas distintas, mas elas estão relacionadas de alguma forma, né? A força-peso ela é a força gravitacional, ou seja, a atração gravitacional que a Terra exerce sobre os corpos. Qualquer corpo que possui massa, eles se atraem mutuamente, né? Massa atrai massa. Então a Terra está atraindo todos os corpos que estão no seu entorno, todos os corpos que possuem massa, beleza? Então aqui, por exemplo, né, a gente tem o nosso planeta e tem um objeto próximo à superfície. Esse objeto vai sofrer a ação de uma força, que a gente vai denotar pela letra P. Essa força é a força-peso, tá? E ela, a natureza dela, é a atração com que a Terra exerce nesse corpo. Tá? Então, se eu falo que P é a ação, esse menos P seria a reação, ou seja, é a força com que o corpo atrai a Terra. Então, a reação da força-peso está lá no centro da Terra. Então, esse é um detalhe importante para não confundir mais à frente com a força normal. Então, como que a gente calcula a intensidade do peso? Módulo. O módulo do peso é simplesmente produto da massa do corpo vezes a aceleração da gravidade local. Tá bom? Então, P é a força-peso, vai ser dada em newtons, lembrando, né? M é a massa do nosso corpo, pelo padrão SI, a massa tem que ter em quilograma, e a aceleração da gravidade, em geral, a gente vai usar na Terra aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Esse valor pode variar de um ponto a outro, como a gente vai ver. Algumas observações importantes. A direção da força-peso é sempre na vertical, né, seguindo essa reta, sempre apontando para o centro da Terra. Então a direção é vertical e o sentido sempre para baixo, sempre apontando para o planeta, para o centro do planeta, né, onde está essa atração. E lembrar, a reação do peso está lá no centro da Terra. Da mesma forma que a Terra atrai o corpo atrai a Terra. Então essa é a terceira lei de Newton aplicada à ideia da força-peso. Beleza? Então, o peso ele sofre algumas variações, né? Isso ocorre porque aquele g, aquela aceleração da gravidade, ela depende do raio da Terra. E a gente sabe que a Terra não é uma esfera perfeita, né? Então, por conta dessas variações, o valor de g, aqui tem uma comparação, uma tabela que compara, né? O valor de g ele é diferente para alguns pontos da Terra, né? Aqui está dando em termos da latitude e altitude, né? Então, existem alguns valores. Então, em geral, o peso ele pode variar de um ponto a outro da Terra. Só que para fins didáticos e mesmo de contas, a gente pode fazer aquela aproximação que a gente viu, que é exatamente usar g igual a 10, sem problemas, beleza? Então, a aceleração da gravidade ela vai variar sempre de um ponto para o outro na superfície da Terra, isso é normal, tá? E além disso, um detalhe importante, esse g é uma característica do campo gravitacional terrestre. Isso significa que se você for para um outro satélite ou um outro planeta, ou seja, um outro corpo celeste, esse valor vai ser diferente. Então, na superfície da Lua, por exemplo, a aceleração da gravidade local lá vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Em Júpiter, que é o maior planeta, né, no caso gasoso, a aceleração da gravidade é de 25 metros por segundo ao quadrado. Esse valor ele leva em consideração a massa do planeta. A massa desse cara vai influenciar nesse valor de g. Então, quanto maior a massa, maior vai ser a aceleração da gravidade local. Então, o peso ele muda. Se você muda de planeta, o seu peso vai mudar. O que não muda é a massa. A massa vai ser uma grandeza intrínseca do corpo, beleza? Então, esse já é um ponto importante para diferenciar massa de peso. A massa é uma grandeza escalar que caracteriza, né, o corpo, né, uma propriedade do corpo, e peso é uma força, é uma grandeza vetorial e depende do local onde aquele corpo está, beleza? Então aqui tem uma tabela comparativa, né, para diferenciar, ficar bem clara essa diferença entre massa e peso. Então massa é uma grandeza escalar, então só precisa de um número e uma unidade. Peso, uma grandeza vetorial, então, porque é uma força, né? Então ela precisa o quê? De uma direção, sentido e módulo, ou intensidade, né?
A massa, como a gente viu lá na segunda lei de Newton, na primeira e na segunda lei, é uma medida da inércia de um objeto, ou seja, a resistência daquele corpo a se opor ao movimento. Então, se aquele cara está parado e quer ficar parado, sai em movimento quer ficar em movimento. E a massa diz isso para a gente. Quão resistente à oposição desse estado esse corpo vai ser. Enquanto que o peso, ele revela o que para a gente? A força que o objeto está sentindo devido à atração do corpo celeste que ele está. Né? Então, no nosso caso, os objetos que estão aqui ao redor, né, da Terra, o peso representa isso, a atração que a Terra está exercendo naquele cara. A massa, a gente pode calcular usando a segunda lei de Newton, mas isso é uma aproximação, né? No fundo, a massa é uma propriedade intrínseca da matéria. E o peso a gente usa aquela relação P igual a mg. Aqui está sendo usado o caráter vetorial. A massa não depende do local, ou seja, independente de onde o astronauta, vamos colocar assim, fica mais fácil, né? Então, se o astronauta está na Terra, na Lua, na estação espacial, e ele tem massa 70 quilos, ele vai continuar tendo essa massa em qualquer ponto. Porque a massa é uma propriedade dele, da matéria, né? Específica dele, vamos botar assim, né? Enquanto que o peso é uma força. Então, se o peso é uma força, ele pode sofrer variações. E no caso, como essa força depende da aceleração da gravidade local, né? Então ele pode variar. Então, na Terra, o astronauta vai ter um peso, na Lua vai ter outro, lá na estação espacial vai ter outro peso também. Então, a massa é uma grandeza escalar, medida da inércia, independe do local. Peso, uma grandeza vetorial, que é uma força, representa a atração do corpo celeste sobre aquele objeto e ele depende da aceleração da gravidade local, então pode variar. Beleza? Então, essa é a diferença entre massa e peso. Outra força importante, né? Então, deixamos agora um pouco de lado a força-peso, ela vai aparecer em todos os problemas praticamente que a gente for trabalhar, né? E ela é uma força muito importante, a gente não pode ignorá-la, né? E agora a gente vai ver uma outra força que também é bastante relevante, que vai, de vez ou outra, estar relacionada com a força-peso, mas são de naturezas totalmente distintas, né? É a força normal. A força de reação normal, né, ou a força normal, ela vai ser a força de contato entre um corpo e a superfície de apoio. Então você tem lá um corpo apoiado sobre uma mesa. Então esse corpo comprime a mesa, em contrapartida, a mesa vai empurrar, digamos assim, esse corpo. Então esse N é a ação da mesa sobre o corpo, esse menos N é a reação desse corpo. Ou você pode pensar de forma contrária, né? A gente pode pensar, né, que o corpo comprime a mesa e a mesa tenta empurrar esse corpo para fora, né? Qual é a direção dessa força? Sempre perpendicular à superfície. Daí vem a ideia de força normal, né? Normal formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Sentido, sempre orientada para o interior do corpo. Então aqui, por exemplo, esse é o corpo, ela está apontada na direção desse corpo, né? Nesse sentido. E o módulo, como que você calcula a intensidade da normal? Não tem nenhuma fórmula específica. O que você vai ter que fazer é analisar o problema e avaliar as situações de equilíbrio. Sempre que tiver uma situação de equilíbrio, você vai somar aquelas forças, igualar a zero, e encontrar um módulo para normal. Então você vai ter que relacionar com as demais forças do ambiente, né? do problema que você está avaliando. Então aqui tem outras situações da força normal e o seu comportamento. Então, ó, esse bloco está encostado aqui, né? Então a normal é sempre perpendicular à superfície. Ó. Então vamos pensar só nesse N. Aqui também, ó, se você tem uma bola apoiada na parede, você vai ver o contato e vai traçar a força normal para fora, beleza? Sempre perpendicular à superfície e ao contato, beleza? Então cuidado com essas ideias. Força normal é isso. Então aqui, né, dando uma continuidade, de acordo com aquilo que eu falei, a força normal, o módulo dela pode ser obtido a partir da intensidade de outras forças. Então esse aqui é um caso particular, por exemplo. Então, se a gente considera lá um bloco em repouso sobre uma mesa, a gente pode denotar aqui as forças que atuam. Força-peso sempre aparece, então esse P é a força-peso do bloco. Esse bloco comprime a mesa, em contrapartida, a mesa empurra o bloco. E essa força que a mesa está exercendo no bloco, a gente chama de força normal. Então, essa é a ação, o bloco comprimir a mesa, a reação é a mesa empurrar esse bloco, beleza? Então, daí esse F, né, é a compressão sobre a mesa e N é a sua reação, beleza?
Então, N vai ser chamada a normal, perpendicular à superfície. Um detalhe importante, lembrar o peso. De onde vem a ideia do peso, né? Vem da tração da Terra. E de onde vem a ideia da normal? É a compressão da mesa. Então, a causa das duas forças ela é totalmente diferente. Então, o peso e a normal não constituem um par ação-reação. Isso é um ponto importante. Então, nessa situação, se a gente considera o equilíbrio, pensando só no bloco verde, equilíbrio significa o quê? Esse cara está parado, né? Ou em movimento uniforme. No nosso caso aqui, a gente está vendo que ele está parado. Então, quando você soma a força N e a força P, fala que para cima é positivo, então fica N menos P igual a zero. Daí você tira, então, que o módulo, ou a intensidade da normal, vai coincidir com o peso. Então, esse é um caso particular em que a intensidade da normal é exatamente igual ao peso, beleza? Força de tração vai ser uma força de interação entre um corpo preso a um fio, esticado. Então, o fio vai ser responsável por transmitir uma força, e se essa força sendo transmitida pelo fio, a gente vai chamar de tração, beleza? Então, aqui tem um exemplo, né? Tem uma bolinha presa pelo fio. Aí, quais são as características da tração, né? A direção, sempre na direção do fio, então vai estar aqui sobre o fio. Sempre o sentido, né? Sempre no sentido de puxar o corpo, o qual está preso. Então esse corpo está puxando o teto para baixo e o teto está segurando esse corpo para cima, beleza? Então o sentido aqui seria para cima. E o módulo também vai depender das outras forças que atuam no corpo, beleza? Então aqui tem um esboço, ó, se a gente separa isso perfeitamente, o fio está segurando a bola, né? Então tem essa tração aqui para cima. E essa tração aqui negativa para baixo é a reação, que seria a bola puxando o fio. Então, como essa força está sendo transmitida pelo fio, a gente chama de força de tração, beleza? Então, esse aqui constitui o nosso par ação-reação. Força elástica, uma outra força agora também, bastante importante. Vai ser sempre a força exercida por um corpo comprimido ou esticado. Então, tem a ver com a ideia de mola, ou qualquer objeto que tende a restituir sua posição de equilíbrio, né? Quais são as características e como calcular o módulo, né? Características. A direção coincide com a direção da deformação. Sentido oposto ao da deformação. E módulo é dado pela lei de Hooke, que é exatamente isso aqui. Força elástica igual a constante elástica vezes a distensão da mola. Então é Fel, né, o módulo da força elástica, K é a constante elástica e X é a distensão da mola. Então a gente tem uma mola livre aqui, por exemplo. Se eu comprimo essa mola, peguei, comprimi ela. Para onde vai estar a direção? Coincide com a deformação, então a direção aqui é horizontal. O sentido é o oposto ao da deformação. Então, se a deformação se deu para a esquerda, o sentido vai estar para a direita, porque a mola tende a fazer o quê? Querer voltar para a sua posição de equilíbrio. Então, fica intuitivo se você imaginar qual vai ser o comportamento dessa mola quando você comprime. Ela vai querer voltar para a posição de equilíbrio. Da mesma forma, né, que se você esticar, ela vai querer também retornar. Então aqui, ó, isso aqui foi o quanto ela sofreu de distensão, é o nosso X, que a gente vai usar aqui. Lembrar de usar no padrão, metro. Fel vai ser a força elástica, devido a essa compressão, que vai surgir por conta da nossa mola. Então, ó, está tendendo a voltar para o ponto de equilíbrio. Agora, se você estica, o que vai acontecer? Essa força elástica vai ir para a esquerda, porque ela está tendendo a voltar para aquele ponto de equilíbrio, tá bom? Então aqui é a nossa distensão, esse x, né? E a força elástica é exatamente no sentido contrário, né? Então é assim que a gente também avalia a força elástica, beleza? Força de atrito, uma das forças mais importantes que a gente está apresentando aqui, né? Junto com a força peso também, né? A força de atrito, por que ela surge, né? Ela surge devido a esse movimento relativo entre duas superfícies. Quando a gente passa a mão sobre uma mesa, por exemplo, a gente sente uma rugosidade. É essa rugosidade que é responsável por gerar esse atrito entre duas superfícies. Tá? Então ela surge quando ocorre um movimento relativo entre superfícies, beleza? E ela ocorre devido a irregularidades existentes entre as superfícies em contato. Então você tem aqui um bloco com uma superfície. Se a gente pegar um microscópio, a gente vai ver que existe lá uma rugosidade, imperfeições.
Então, são essas imperfeições que entram em contato e geram uma força, que tende a resistir ao movimento. Então, a força de atrito vai ser aquela força sempre que dissipa a energia. Ou seja, ela tende a fazer aquele cara parar. Tá? Então, ela vai estar sempre tendendo a se opor ao movimento. Beleza? Então, como é que a gente vai estudar esses casos, né? A gente vai partir da seguinte ideia. Tem um bloco, uma superfície, vou colocar o diagrama de forças, que são as forças que estão atuando ali. Então, se ele está nas proximidades da Terra, força-peso. Se ele está apoiado sobre uma superfície, força normal. Aí a gente considera que ele está sendo, né, empurrado por uma força F. Se ele está em movimento ou na iminência de um movimento, e a gente está considerando a força de atrito, então vai aparecer uma força que tende a resistir ou a se opor ao movimento, beleza? E a essa força a gente dá o nome de força de atrito. O motivo dela existir foi o que a gente disse, essa questão da irregularidade, né, da nossa superfície, né, das nossas superfícies que estão em contato. Bom, se a gente considera ainda aquela situação, né, um bloco que está em movimento sob a ação de uma força, a gente tem a seguinte situação, né? Força-peso, normal, aí essa força é uma força externa, alguém empurrando, e aí surge a força de atrito. A força de atrito ela vai ser proporcional à normal. Lembrando que a normal ela tem uma ideia o quê? De compressão da superfície. Então você está comprimindo a superfície. Comprimindo a superfície significa o quê? Que aquele contato entre as duas superfícies vai aumentar. Isso significa que aquelas imperfeições elas vão entrar mais em contato, então a força de atrito vai ser mais intensa, beleza? E como que a gente calcula o atrito? O atrito ele é simplesmente uma constante vezes a normal, a intensidade dele, beleza? O sentido e a direção é esse aqui, se opondo ao movimento. Então, dependendo, é claro, né, se aqui é uma situação, se fosse outra, você ia avaliar, ia botar o atrito opondo ao movimento. Mas o que é importante? A força de atrito é sempre o produto do coeficiente de atrito vezes a normal, beleza? Então, esse μ é um coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito vai depender de duas situações. Se o seu corpo está parado ou em movimento. Para cada caso, você vai ter um tipo de atrito diferente. Beleza? Então, esse módulo da força de atrito, né, ainda pensando naquela situação, ele pode ser calculado de duas formas. A gente vai ter que avaliar o que está acontecendo com o corpo. Né? Existem dois atritos. O atrito estático, associado ao corpo parado. Você está aplicando uma força e o corpo continua parado. Então ele está estático. Vai chegar um momento, você vai aumentando essa força, vai chegar um momento que esse cara vai começar a se mover. Se ele começa a se mover, ele vai mudar de atrito. E aí vai ser o atrito cinético ou dinâmico, que é o atrito associado ao movimento. Então o atrito estático, ele surge enquanto as superfícies não se movimentam. Então, a ideia é que esses caras estão parados. Então, esse atrito estático, ele tende a aumentar, beleza? Até chegar ao máximo. Como que eu calculo o atrito estático? Vai ser um μe, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a normal. Tá? Então, esse μe é o coeficiente de atrito estático, geralmente é dado no problema, tá bom? É um número puro, tá bom? Não tem unidade, coeficiente de atrito. E aí a força de atrito cinético, né? A força de atrito cinético é essa força de atrito que vai surgir devido ao movimento, tá bom? Então, conforme seu corpo entra em movimento, aí o atrito deixa de ser estático e passa a ser cinético. Então, ele surge a partir do instante, né, em que o bloco começa a se movimentar. E aí, como que você calcula? É a mesma ideia, a única coisa que vai mudar é o seu coeficiente de atrito, que agora, ao invés de ser o estático, vai ser o cinético. Mas é simplesmente o produto desse coeficiente pela normal, beleza? Então, o que a gente tem que tomar cuidado? É avaliar a situação. Seu corpo está parado ou em movimento? Se ele está parado, atrito estático. Se ele está em movimento, atrito cinético. Esse gráfico representa bem o que acontece com a intensidade do atrito de acordo com o movimento. Conforme a gente vai aplicando, o corpo está parado, né? Aí seguindo aqui o gráfico, ó. O corpo está parado e aí você vai aplicando uma força. O que acontece com a força de atrito estático, né? Ela vai aumentando de acordo com essa força que você está aplicando, até chegar a um valor máximo.
Esse valor máximo é exatamente aquele produto que a gente viu, o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Quando você continua aumentando a sua força, o que acontece? Seu corpo está na iminência do movimento e ele passa a se mover. Quando ele passa a se mover, ó, o atrito cai, beleza? E se mantém constante agora. Agora você está com o bloco em movimento e aí você tem o atrito cinético. Então, o que a gente percebe aqui? Ó? Duas coisas. O atrito estático, ele muda, ele varia, né? Ele tem um valor variável, chegando ao máximo, que é exatamente aquilo que a gente viu. Coeficiente de atrito estático vezes a normal, beleza? E, no caso do nosso movimento, quando o cara entra em movimento, passa a atuar sobre ele a força de atrito cinético, que é menor que o atrito estático máximo e constante. Então, uma outra observação importante. A força de atrito cinético ela é constante, que é essa região aqui, ó, e vai ser menor que a força de atrito estático, que o máximo é um pouco acima, beleza? Então, o nosso atrito estático ó, ele pode ir de zero até o módulo máximo, que é o nosso coeficiente vezes a normal. Enquanto que o cinético ele é constante, e vai ser simplesmente coeficiente de atrito cinético vezes a normal, beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.